vou tirar uma lima fraturada, presta atenção. Olha lá, eu encosto na lima... Desculpe, peraí. Apertei o botão errado. Eu encosto na lima, ó, com a superfície lateral do inserto liso, desgastando o mínimo possível de dentina, e olha o que acontece. O instrumento vem para fora. Ok? Mas eu não quero desgastar o dente. Eu quero tirar o fragmento. Certo? Podia ser fácil, Outra informação importante é que existem 4 tipos de rosca. Então vejam aqui, eu tenho 2 roscas internas, são aquelas 2 do lado esquerdo e 2 externas. Lá eu tenho um encaixe NSK Satellite, que também atende os equipamentos Gnatus, Schuster, Olsen, eles compartilham o mesmo padrão de rosca. E eu tenho o padrão EMS. E desse lado, o padrão da BI e o padrão ENAC. Por que é importante saber isso? Se você tem uma clínica, mantenha o mesmo padrão. Você pode ter equipamentos de marcas diferentes, mas você tem que manter o padrão de rosca, sempre o mesmo, para que você não fique com múltiplos kits, né? Por exemplo, se você pegar um padrão NSK Satellite, todos esses equipamentos aqui compartilham esse encaixe, enquanto que esse daqui é MS, né? Vejam que são muitos equipamentos no mercado, mas os que eu considero os melhores, Satellite, VDW, Spartan, J. Morita, que na verdade são todos fabricados pela Satellite. Muito bem. Cuidado para não rosquear coisa errada no seu equipamento. Porque se você fizer isso, você vai danificar a ponta da caneta, aonde vai a rosca. Você danificar a ponta da caneta, você tem que jogar o ultrassom no lixo. Porque a caneta custa praticamente o preço do equipamento. Então, quando você vai comprar, você tem que dizer o seguinte: eu quero o modelo X para o equipamento e falar a marca do seu equipamento. Acabou. Aí não tem problema. Muito bem. Ó, veja que se rosquear errado, ele não pega a rosca. Ele vai dar uma volta e vai parecer estranho. Ó. Ele não vai ficar aquela rosca fininha. Tal. Aí está correto. 5, 6 voltas deslizando pela rosca. Tá? A gente tem muito problema em curso, na verdade, ou em clínicas grandes. Muito bem. E aí vem um detalhe muito importante, que é a regulagem de água. Eu vou pegar a ponta de ultrassom que eu comprei, vou colocar no meu equipamento, não importa qual é, vou ligar o fluxo de água e vou lá no botão de potência, vou aumentando gradativamente a potência e observando o que vai acontecendo aqui. Quando eu tiver um fluxo de água criando uma microvaporização, está ideal para trabalhar. Vai começar alguma coisa em 25, 30 aqui. Ou seja, para esse inserto, nesse equipamento, essa é a potência correta. É individual isso, porque existe uma diferença de qualidade muito grande entre um equipamento e outro. Então, às vezes, um funciona bem com 25, outro com 30, outro com 40. Ó, o que eu não posso é exceder essa potência. Quando eu mexo na potência, eu mexo na amplitude da ponta. Se eu estou trabalhando com 10%, faz isso. Se eu estou trabalhando com 50%, faz isso. Mas a frequência de vibração é sempre a mesma. A potência altera a amplitude da ponta, o quanto ela viaja. Então imagina, uma situação crítica, uma periodontia. Se você raspar o paciente dessa forma aqui, com a água espraiando antes de chegar na ponta, é óbvio que ele vai sentir dor. A hora que você encostar no dente dele, porque está chicoteando a ponta lá. Abaixa a potência, está funcionando? Quanto menor a potência você puder trabalhar, melhor. Vejam que com um inserto mais fino, essa potência tem que ser menor, é o que é lógico. Quanto mais fino o inserto, aquele lá deu 35%, ó, esse daqui com 15% já está funcionando legal. Então eu tenho que fazer essa calibragem individual. Tá?
Quando eu faço isso, presta atenção no que a gente consegue. Eu consigo um poder de corte, de desgaste muito bom. E esse é o movimento que tem que ser feito no longo eixo da caneta, porque a vibração ela acontece de forma ultralinear no sentido da caneta. Não trabalhar lateral. Olha o que você desgasta em segundos. Que é isso que a gente precisa lá dentro do canal. Quando eu quero localizar um canal, eu quero tirar um nódulo pulpar e assim por diante. Ok? Desgaste é preciso. Muito bom. Deu para entender essa parte? É bem simples, na verdade. Você tem que entender o que vai funcionar bem no seu equipamento. Qual é a potência no seu equipamento. Né? Quem trabalha com vários equipamentos no consultório, igual o Patrick, tem um kart com quantos equipamentos de ultrassom para aquilo lá? 4. Se ele puser no equipamento 1, vai ser uma potência. Se ele puser, ele já sabe disso. Então, por que ele trabalha com 4? Porque ele não quer perder tempo trocando ponta de ultrassom. Então, ele vai fazer um caso, ele já planeja quais ele vai utilizar, já monta para não parar o atendimento ao paciente. Isso é um respeito à pessoa que está sentada lá. Essa é uma verdade. Porque coloquem um W8A no segundo molar de vocês, deitem na cadeira e fiquem 2 horas olhando para o teto. É beira tortura chinesa, né? Muito bem. O que nós vamos fazer? Que eu acho que é fundamental e a literatura está farta de comprovação científica com a eficácia da ativação da solução irrigadora. Pode ser que daqui a 10 anos a gente ache isso absurdo, ridículo, mas é o que tem para hoje e funciona. Eu vou mostrar isso para vocês. Nós podemos também usar a irrissônica para ativar o hidróxido de cálcio, ativar o cimento obturador. Desculpe se eu estou falando meio corrido, é que eu quero aproveitar para passar essas informações, porque geralmente a gente é um curso de um dia inteiro, mas é o que a gente vai conseguir, né? Então veja, os casos que parecem simples às vezes, quando você ativa a solução irrigadora, você consegue obturações nesse padrão. Por quê? Porque aquela dentina que foi impactada em lateralidade e obliterou a anatomia secundária, ela é removida com a ativação ultrassônica. Então você tem esse padrão de obturação. Né? Você pega, por exemplo, dentes como esse, um molar, com uma extensa perda óssea nessa região, mas radiograficamente você não enxerga nada. Quando você faz ativação ultrassônica, olha a causa da perda óssea. Olha o tamanho desse canal lateral. Ah, capele, mas eu não gosto de extravasamento. Sinto muito, mas não tem jeito de pôr o dedo aqui na hora da obturação. Não é? Mas é preferível você ter isso do que ter esse canal entupido, entulhado, cheio de lixo. E aí você não vai ter a reparação óssea nunca. Vejam, 6 meses depois, olha já o trabeculado ósseo todo sendo formado aqui, porque o canal está limpo. Aí, o trabalho da Graziella Leone é feito aqui na USP de Ribeirão Preto. Um trabalho sensacional que mostrou o seguinte: eu tenho 4 grupos. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Nos 2 primeiros eu tenho irrigação com Navy Tip. No segundo é SAF. É um instrumento que parece uma malha de níquel titânio. No terceiro grupo, XP Finisher. E no quarto grupo, ultrassom. O que vocês estão vendo em preto é o debris, aquela raspinha que se formou após a instrumentação. Ok? Então, no primeiro grupo, estava assim após a instrumentação, depois de utilizar a Navy Tip, irrigando. Certo, verdade? Qual é a limpeza que a gente tem? 45%. O resto ficou lá. Deu para entender? Se você só irrigar com a agulha, não limpa. O segundo grupo, SAF, também não foi legal. 41, menos que a irrigação com a agulha. No terceiro grupo, opa, aí sim nós temos outro mundo. Olha a característica desse canal. Sobrou um pouquinho aqui em cima,
muito top. Limpou quase tudo. E no quarto grupo, ultrassom. Mesma coisa, quase todo limpo. Qual seria o melhor dos mundos? Poder combinar essas duas tecnologias, sim? Usar o XP junto com o ultrassom. Porque vocês viram que um trabalha muito bem no terço cervical e o outro trabalha muito bem no apical. Agora, olha como fazer pesquisa não é simples. Esse canal foi instrumentado com uma Reciproc R25. Talvez se ele tivesse sido alargado com uma R50, o resultado seria diferente. Né? Porque quando eu tenho mais espaço, eu tenho mais espaço para cavitação, para chicoteamento da ponta e para limpeza. Outra coisa que a gente não sabe, os trabalhos de pesquisa mandam a gente usar a R-Sonic dentro do canal sem encostar nas paredes. Por quê? Precisa fazer trabalho encostando, como a periodontia faz. Encostando a superfície do inserto na parede. Porque provavelmente você vai desagregar mais biofilme do que depender só da cavitação. Mas tudo isso, estão vendo como boas dúvidas clínicas geram boas pesquisas. Né? E o gás, uma boa pesquisa. Olha o que vai acontecer dentro do líquido. Olha aí, esse líquido que está lá, um piscinão, uma banheirona, você ligou a hidromassagem. E ele vai explodir contra as paredes, desagregando a sujeira. E no canal curvo? Porque muita gente acha que não dá, porque ela vem de fábrica reta. Ah, mas e no canal curvo? Pré-curve exatamente como você faz com uma lima manual. Exatamente. E aí você pode atingir regiões mais apicais. Como esse vídeo muito simples e caseiro aí demonstra. Está vendo que ela está pré-curvada? E vejam que lá na ponta do inserto formam-se bolhas. É isso aí que vai limpar. Entendeu? Vejam esse vídeo, ó. É um dente prototipado. Eu estou com a R-Sonic neste canal de baixo e o líquido está se mexendo no canal de cima. Ou seja, eu tenho um efeito à distância. Não é só um efeito local. Ok? Muito bom. Então, qual é o protocolo hoje recomendado? Após o preparo do canal, chegou, fez todo o preparo. Antes de obturar, o que a gente deve fazer? Iniciar ciclos de 15 segundos. Eu inundo o canal com EDTA, ativo por 10, 15 segundos. Abro a porta de água do ultrassom, lavo tudo. Lavo. Seco, inundo com hipoclorito. Ativo, fecho a porta de água, ativo com hipoclorito. Abro, lavo tudo. Faço isso mais uma vez. Vou fazer repetidos. Depois você pode lavar abundantemente, secar e obturar. Por que a gente tem que fazer isso? Como eu mostrei, os canais são achatados e a gente jamais vai conseguir limpar toda a anatomia. Em retratamentos, piorou, porque eu tenho a presença de guta de cimento obturador. Né? Então, quando eu pego vários trabalhos, o que acontece? Qualquer sistema que você usa tem remanescente de guta. E aí tem esse trabalho que é do nosso amigo Ricardo Bernardes, feito na USP de Bauru, com a R-Sonic, mostrando o seguinte. No primeiro grupo, vocês estão vendo em vermelho, é remanescente de guta percha. Né? Tudo que vocês estão vendo em vermelho é remanescente. Então, no primeiro grupo foi usado ProTaper. No segundo, ProTaper mais R-Sonic. Então, repare que no B eu tenho menos guta que no A. No C, Reciproc. No D, Reciproc mais R-Sonic. Então, veja que no D eu tenho menos guta que no C. E assim por diante, manual mais manual e R-Sonic. No B, no D e no F, todos os grupos onde foi utilizada a R-Sonic, eu tenho uma quantidade menor de guta percha. E reparem que interessante, no F, que é manual mais R-Sonic, eu tenho menos guta percha no A, que é ProTaper.
Às vezes é melhor você usar uma técnica manual, raspar essas paredes manualmente, tentar tocar o máximo de paredes, depois ativar para tentar desagregar essa sujeira de regiões que você não consegue tocar, como canais laterais e assim por diante, né? Do que usar, às vezes, só um instrumento rotatório. Olha que linda essa filmagem do Ricardo. Peraí. Passei o dedo errado aqui. Vejam que tem remanescente de guta na parede do canal, após a passagem da instrumentação rotatória. E aí ele põe a Irrisonic lá dentro, o Ricardo está usando a Irrisonic, e vejam como esse líquido se turvou todo, está esbranquiçado, porque eu também estou tirando aquele cimento que está agregado na parede, e ele tem uma sorte lascada, esse cara, e ainda consegue tirar um pedaço de guta. Né? Olha a diferença que isso faz. Né? Muito bem. Vamos fazer uma brincadeira simples. Isso é uma bacia. Eu tomei um Nespresso, abri o Nespresso e joguei o pó dentro. E olha só o que a Irrisonic faz quando você ativa. É isso que vai fazer lá dentro. Um turbilhão. Só que vejam que interessante, que esse turbilhão, ele não é para frente, ele é lateral. Vocês repararam isso? Ele empurra lateralmente, ó, contra as paredes, digamos assim. Ok? Olha isso. Esse vídeo vai mostrar uma coisa muito interessante. Preste atenção nessas partículas que estão aqui na região apical. Conforme a gente vai fazendo o movimento de vai e vem, que é o movimento ideal, uma pequena penetração e retrocesso, essas partículas, vejam que não tem extravasamento apical, porque eu estou a 2 milímetros do comprimento de trabalho e as partículas vão saindo. Só que a gente não estava contente só com esses resultados. Nossa, o cara é chato, né? Você começa a observar uma coisa, e aí você começa a pensar, peraí, se eu tenho esses resultados tão eficientes, e a periodontia usa o ultrassom na superfície externa do dente para remover aquelas placas bacterianas gigantes, por que eu não posso fazer isso dentro do canal? E aí a gente começou, porque vejam, eu até cortei o nome do cara aí, eu não sei de quem é esse cara. O cara postou no Facebook lá. O cara fez um buraco e depois obturou. E o que vocês acham? Né? Fez um buraco para enfiar o cone de guta. É isso que ele fez. Mais nada. Né? Então, a primeira vez que a gente falou sobre esse assunto foi no livro do Maurício, a limpeza de canais achatados. Então, presta atenção. Isso está bem antigo e proposital. Olha como que é a geometria desse canal, por exemplo. E olha onde vai estar o foco. Lá no ápice. E olha qual é a geometria desse ápice. É redondo? Só que a gente foi treinado para fazer buraco redondo, né? Então, a gente começou com uma simples ideia. Esse caso está publicado no capítulo do livro. O Maurício fez a instrumentação e o que sobrou nas duas paredes, na vestibular, dá igual. Debris. Ficou impactado. O que nós vamos fazer? Simples assim. Pegar o ultrassom e limpar. Só isso. Nada mais. Muito bem. Ó, olha da onde vêm as coisas. Essa daqui é uma logomarca que a gente não usa faz 3 anos já. E olha o que eu estou fazendo. Peguei uma discal de molar achatadona e pensei, ué, mas para que eu preciso fazer um buraco redondo? Desgastar a parede de dentina de forma desnecessária para criar um buraco redondo se o meu canal é achatado. Por que não preparar até onde eu consigo terço cervical e médio e depois usar os instrumentos de níquel titânio no terço apical para fazer as curvas? Porque as curvas
Então, um terço apical. Ou a gente não usou gates por anos. Lógico que hoje tem coisa melhor. Mas não dava para fazer? Fazia. Porque a gente trabalhava na parte reta do canal, que é o terço cervical e médio. Aqui, eu tenho um pré-molar. Presta atenção, que imagem linda, né? Olha isso aqui. Qual é a imagem que eu tenho radiográfica? Radiográfica. A imagem que eu tenho radiográfica do canal é essa aqui. Sim ou não? Então eu acho que o canal é um conezinho. Só que a imagem real do canal é essa, que não tem nada a ver com o cone. Vai ser muito legal quando a gente começar a entender isso. E olha esse vídeo que legal. O que está em vermelho, isso é um pré. Isso é um instrumento 50 que está no ápice. E tudo isso que está em vermelho é a região que não foi tocada pelo instrumento. Então você tanto pode preparar, como você pode complementar com o ultrassom. Igualzinho a gente fazia com as antigas limas Hansen, que foram banidas da odontologia, não sei porquê. Então, o que você pode fazer é isso. Muito bem. Olha uma outra visão. Olha os testes lá na fábrica. Eu geralmente não uso luva porque os dentes estão todos esterilizados. Vocês estão vendo onde eu estou passando a Clear Sonic? Nenhum instrumento vai tocar ali. E além de eu conseguir tocar regiões do canal que os instrumentos naturalmente não tocam, eu tenho a vantagem de poder ligar o fluxo de água e limpar e lavar esse canal simultaneamente. Nenhum outro sistema faz isso. Ou seja, eu ter a capacidade de limpar e lavar simultaneamente. 20 minutos? Não, estou chegando. Quando a gente começou a pesquisar isso, a primeira coisa que eu fiz foi um teste que chama duplo cego. O Sal, que é o Marco Húngaro Duarte, que vai estar aqui depois do almoço, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil, liguei para ele e falei: Sal, você faz um negócio comigo? Eu vou pegar uns dentes aqui, vou selecionar e vou te enviar as amostras. Você faz um micro CT, me manda de volta. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não vou te falar o que é, vou te mandar os dentes de volta, você refaz o micro CT e sobrepõe as imagens. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. A mesial de molar em vermelho original e azul é o que eu fiz. Área não tocada, 8%. Distal do molar em vermelho original, em azul, área tocada. Área não tocada, 1%. Sabe o que eu fiz aqui? Instrumentei o canal inteiro com ultrassom. Era reto. Qual é a limitação? É a curva. Se tiver curva, não tem como descer, como forçar. Mas se é uma distal de molar, se é um pré, se é um canino, se é um central, assim por diante, eu posso limpar mantendo a geometria original do canal. Isso é o que vai dar resistência ao dente. Eu não altero e não desgasto parede de forma desnecessária. Vamos ver se isso funciona clinicamente? Então a gente tem compartilhado essas ideias com alguns grandes endodontistas, amigos, queridos, que têm feito casos clínicos para documentar tudo isso. Um desses é o nosso amigo da Bahia, de Barreiras, Hugo Bastos. O cara está lá no interior da Bahia, o cara tem microscópio, tem ultrassom, tem... Pergunta para ele se a odontologia está ruim. Ele está rindo à toa. Né? Caso, olha aqui, o que ele usou aí? Uma Istmo D, que é um instrumento fininho, de pouco carimbo. Olha essa geometria desse canal. O que a gente faria aí normalmente? Meteria uma reciproca, não sei o que, deformaria esse canal. Sim ou não? Desgastaria tanto a mesial como a distal de forma significativa.
reduzindo a resistência desse dente, não é? Então, assim, o Hugo tem feito isso diariamente e ele tem relatado que os casos ficam sensacionais. Por quê? Porque você consegue limpar sem deformar. Limpeza sem alterar a geometria do canal. Gostou, né? E, claro, que aonde ele não consegue desgastar, como o terço apical, que eu tenho as áreas de curva, faz o preparo com o instrumento de níquel titânio, alargue esse canal com o menor taper possível. E hoje a Easy, por exemplo, tem instrumentos de baixo taper e a FKG tem, na minha opinião, um dos melhores e mais geniais instrumentos, que é o XP Shaper. Ele não altera a geometria. E vejam que você depois, olha, o Hugo, eu vou mandar uma Irrisonic para ele, porque essa daí está bem baleada já, tá vendo? Tá toda certa. Mas vejam que aquele líquido que parecia estar limpo, o recado é esse, você comprar trem novo. Quando você ativa, ele fica leitoso. Por quê? Porque a sujidade que está no canal vai para a solução irrigadora. Olha lá, e essa espuma que está fazendo é a reação química do hipoclorito com o tecido orgânico. É uma dica fantástica essa. Eu posso obturar na mesma sessão? Põe o hipoclorito e olha. Se estiver espumando, pode. Não. Pode repetir tudo de novo. Põe o hipoclorito. Está espumando? Eu não obturaria. E olha que espetáculo. Que coisa mais linda e conservadora, feito sob medida, de acordo com a anatomia do dente. Olha a diferença. Eu não estou imprimindo ao dente a anatomia do instrumento. Eu estou usando a anatomia do dente como a base do preparo. No direito, minha mulher é advogada, tem uma frase que diz: tratar os iguais como iguais e os diferentes na medida da sua diferença. É tudo dente, é tudo pré-molar, mas cada um é de um jeito. Eu não posso querer fazer lima única, cone único, sessão única para tudo, porque não dá. Não dá. Não é possível fazer isso. E olha que beleza, como fica conservador, ok? Muito bem. Eu posso usar uma flat para limpar istmo. Por quê? Porque ela é achatada, então ela vai trabalhar no istmo só, desgastando o mínimo de parede possível. Eu posso, utilizar para fazer essa limpeza de istmo, porque essa região é uma região muito contaminada e que o instrumento não toca. Então, eu preparo tradicionalmente o canal, mas eu complemento fazendo a limpeza de istmo. Eu posso usar a flat, inclusive, em regiões mais terço médio, baixo, dependendo da anatomia do canal, até no terço apical. Como vocês viram naquele pré, se eu tenho um canal mais ovoide, eu quero manter a geometria desse canal mais próxima do possível. Muito bem. Eu vou ter que correr um pouquinho agora para a gente não atrasar. Eu não quero comer um pedaço da... Então, a ideia é muito importante. Limpar com os insertos ultrassônicos onde os instrumentos não são capazes, porque eu quero desagregar biofilme. Essa é a função da endodontia. É desagregar o biofilme. Tirar o tecido orgânico e desagregar o biofilme. Só isso. E aí, nós desenvolvemos, a partir desses protótipos iniciais, alguma coisa que a gente acredita ser muito útil para retratamento. Você pode fazer o preparo, mas uma das grandes dificuldades da endodontia é o retratamento, principalmente para o especialista. Então vejam, esse inserto ele tem uma característica, ele tem um conezinho na ponta, ele funciona como uma fisga para a guta bruxa. Você entra na guta e remove essa guta. Esse vídeo sensacional, gentilmente cedido pelo Patrick, que está aqui.
que é um cara, ele e o Maurício são os dois caras no Brasil que melhor documentam no microscópio. O Maurício é mais apaixonado por fotos, faz umas fotos que pela madrugada, e o Patrick faz uns vídeos de chorar, né? Olha que coisa espetacular, sem uma gota de solvente, zero solvente, sem desgastar a parede do canal, eu não estou causando nenhum tipo de desgaste. Patrícia, não assiste o curso em pé, querida, senta um pouquinho. Vem cá, aqui na frente tem lugar. E olha o cone de guta, conforme a gente vai irrigando, ele deslocou. Ou seja, eu tenho a mecânica e eu tenho a parte ultrassônica. Muito bem. Olha isso, eu vou lá e gentilmente vou trazendo essa guta para fora, pescando essa guta, brincando, fisgando essa guta, né? O Patrick, o Maurício, olha lá, o padrão. Ó, removendo essa guta de forma gentil, tranquila, sem desgastar a parede do canal, sem alargar. Eu posso fazer isso com gates, com brócolis? Sim, mas junto com a guta, eu como estrutura dentinária. Eu removo a estrutura dentinária. Então veja, você vai introduzir na guta e trazer raspando uma das paredes. E veja que a guta sai de forma muito fácil, claro que precisa de treino, juntamente com o cimento. Depois, quando você abre a porta de água, é a hora de raspar as paredes. Raspar as paredes para remover o remanescente de guta. Quando você cola chiclete na roupa, como que a gente tira? Gelo. Aqui a guta começa a ficar muito plástica, abre a água. Então, trabalha 20 segundos sem água, abre a água, 20 segundos com água. E vai alternando entre seco e molhado. Tá? Muito bem. E aí, para os terços mais apicais, que a gente não tem a noção de profundidade na imagem, porque ela está projetada, mas no microscópio você já está vendo aí o terço apical, né? Aí a gente precisa voltar com a flat pela própria característica dela de achatamento. Então ela consegue descer mais profundamente. Então, num primeiro momento, a gente usa clear no terço cervical e médio. Se eu quiser tirar a guta mais abaixo, eu uso a flat, né? Esse é um caso do Bruno. O Bruno é um cara que fez doutorado aqui na USP, fez sanduíche em Houston, clínico bom pra caramba, trabalha junto com a gente. Olha lá. Hã? Fez sanduíche em Houston, que parece que trabalha. Porra, é o jeito que a gente fala na pós, fez sanduíche, fez doutorado.